Justas, lutas, musiquinha, donzelas animadas, prestígio, torcida, honra e glória e até mesmo pontes impedidas. Eu sou Lobicô e vou falar para vocês sobre os torneios medievais. E você sabe de onde surgiu a palavra torneio? Antigamente, os jogos de combate e as práticas militares eram chamadas de hastilud, que do latim hastiludum significava literalmente jogos de lança. E essa palavra, hastilud, era usada para significar todas as práticas de combate esportivo na Idade Média. Já a palavra torneio que nós temos hoje deriva do latim tornare, que significa se virar, fazer um retorno, pois a modalidade mais aclamada nos torneios originais no começo da Idade Média consistia de uma carga de cavalaria em grupos. Então dois times vinham um contra o outro e se chocavam numa carga de cavalaria. E depois que os cavalos passassem um pelo outro, eles precisavam fazer a volta sem sair da formação de cavaleiros. E isso era muito difícil, manter a curva mantendo a formação dos cavalos. Então por isso o torneio pegou esse nome de fazer a volta, torneio. Já no século XII, torneio começou a denominar todas as práticas de combate esportivo. E no século XVIII, torneio começou a significar toda competição esportiva. Várias práticas e modalidades foram feitas, inventadas e reinventadas, mas algumas mais comuns foram documentadas pelos autores da época. Uma dessas modalidades, bem famosa, é a justa. Ela consiste em um duelo de carga de cavalaria. Então cada cavaleiro vai se enfrentar um contra um, montado a cavalo com a lança, com o objetivo de acertar o outro, divididos por uma liça, que é uma divisória de madeira, que eles vão cavalgar no decorrer dela e tentar se acertar com a sua lança. Tem curiosidade sobre a justa? Quer saber mais? Comenta aqui nesse vídeo que eu trago um vídeo falando sobre a história dela, as regras, como ela é praticada desde a Idade Média até hoje. Outra dessas modalidades é a quintana, que é aquele boneco que tem um escudo de um lado, que aparece nos filmes, que os cavaleiros tentam acertar com as lanças. Esse nome vem do latim e significa uma rua do acampamento romano. Nessa rua era onde aconteciam os treinamentos militares. Tinha também o melee, ou behord, ou buhurt, que eram as práticas grupais. Então sejam elas que os cavaleiros se enfrentavam em cargas e retornavam para novamente outra carga até que o último sobrasse, ou sejam elas encontros de todos contra todos, ou até mesmo de times com o objetivo de desmontar os seus adversários. Hoje em dia a gente pratica o buhurt como uma modalidade a pé e o objetivo é derrubar o adversário no chão. Tinha também o tupiner, que eram duelos entre cavaleiros que consistiam de 3 rounds, e cada round acabava quando um dos cavaleiros levasse 3 golpes sólidos, fortes e não defendidos. E por último, uma prática comum na Idade Média era o Pas d'Armes, ou passagem de armas, em que um cavaleiro ou um grupo de cavaleiros tomavam conta de uma ponte e não deixavam mais ninguém passar nela. Para passar, um cavaleiro teria que lutar com eles. Se uma donzela tivesse sem escolta, ela teria que deixar um lenço ou alguma peça com eles para ser resgatada depois por um cavaleiro dela. Se um cavaleiro estivesse sem armas e sem cavalo, estas deveriam ser providenciadas para ele. E se um cavaleiro desistisse da luta, não quisesse lutar, ele deveria deixar as suas esporas para trás em sinal de vergonha. Essa prática já chegou a ser um verdadeiro alvoroço em algumas pontes, já que cavaleiros que derrotavam os que estavam lá tomavam o seu lugar defendendo aquela ponte, o que fazia uma verdadeira feira em volta, já que atraía comerciantes e outras pessoas para assistir às lutas frequentes que aconteciam lá. Lá pela Alta Idade Média e começo da Baixa, as modalidades principais eram os buhurts, o que eu já falei antes, as modalidades de grupo, em que os cavaleiros se enfrentavam em cargas consecutivas ou tentavam se desmontar, derrubando uns aos outros. As modalidades individuais não tinham tanto prestígio assim, já que os torneios serviam como exercícios de guerra, exercícios militares. E nas batalhas mesmo, eles iam enfrentar os adversários em grupos. Então eles gostavam mais de praticar as modalidades em grupo. E as modalidades individuais eram comumente deixadas para os mais novos, para que eles tivessem os 5 minutos de fama deles e também para que eles pudessem se provar individualmente perante os outros cavaleiros mais experientes. Já na Baixa Idade Média, mais ou menos depois de 1200, os torneios começaram a ter um cunho bem mais esportivo do que de treinamento militar mesmo. E regras de segurança foram sendo criadas para que ocorressem menos mortes nessas práticas. As armas de torneio, sem fio e sem ponta, assim como as que usamos hoje em dia, começaram a ser utilizadas também. Algumas técnicas como a estocada foram proibidas,
e os torneios da época começaram a ficar muito mais parecidos com o que a gente pratica hoje no HMB. Confere aqui no canal alguns vídeos que eu falo sobre as modalidades para saber mais sobre as armas e as práticas. As modalidades individuais começaram a ter mais prestígio, já que elas justamente davam mais atenção e holofote a cada competidor em específico, permitindo a certos cavaleiros mais habilidosos se tornarem verdadeiras celebridades. E a partir do século XIV até o final dos torneios na Renascença, a justa começou a ser a modalidade mais prestigiada. Gostou de saber um pouco mais sobre os torneios? Confere os outros vídeos do canal para saber sobre as modalidades que a gente pratica hoje em dia e poder acompanhar os torneios medievais que acontecem hoje. Curte esse vídeo para dar aquele apoio pro canal, compartilha com aquele seu amigo que curte medieval, comenta o que você achou e o que mais você quer saber. Eu interajo bastante com o pessoal nos comentários e quem sabe não surge o tema para um outro vídeo. Até a próxima, e se nos encontrarmos numa ponte, nosso duelo será lendário.